Oi pessoal, eu sou o Maurício do canal Fanáticos e hoje vim tirar as cartas para Rodolfo e Juliette. Depois da vinheta... Então, gente, como vocês viram no começo do vídeo, hoje eu vim fazendo uma tiragem de cartas para Rodolfo e Juliette para ver o que as cartas têm a dizer sobre o destino deles. Só, pessoal, antes da gente começar com o vídeo, como sempre, vou pedir para quem puder deixar o like, que me ajuda muito na divulgação. E se não estiver inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever que tem vídeo todos os dias. Aqui embaixo também ficará o número do WhatsApp para quem quiser agendar uma consulta particular, é só chamar no WhatsApp. Vamos lá então, gente, Rodolfo e Juliette, tiragem de cartas muito pedida aqui no canal. Vamos começar aqui pelo Rodolfo. Vamos ver o que as cartas trazem sobre a energia do Rodolfo em relação a Juliette. E na sequência eu tiro para a Juliette. Rodolfo. Qual a energia mais predominante do Rodolfo em relação a Juliette? Primeiramente, vamos ver como estão os caminhos desse casal, gente. Rodolfo e Juliette. Segundo eles mesmos, só houveram algumas ficadas, uma ou duas, nada muito compromissado. E o pessoal se pergunta por que não deu certo um relacionamento entre eles, o que será que aconteceu. Caminhos bem fechados aqui para Rodolfo e Juliette. Se vocês puderem ver, as runas estão quase todas viradas para baixo, me mostrando que existem muitos bloqueios entre os dois aqui. Eu vejo muitas influências de terceiros. A pedra do olho é uma pedra que pode falar de inveja, de pessoas dando palpite dentro da relação, dando até mesmo um direcionamento contrário à união desse casal. As alianças aqui estão bem bloqueadas, elas estão do lado de runas viradas para baixo aqui. Eu vejo que existem muitas pessoas em volta desse casal, dos dois, né, que não gostariam de ver eles juntos, ou por ciúmes, ou por inveja, ou por questão de controle. Eles realmente são muito visados aí pela mídia, por amigos, por pessoas próximas. Isso acaba gerando um bloqueio muito grande entre esses dois. Vamos ver aqui, momento presente dessa tiragem, qual a energia do Rodolfo em relação a Juliette Freire. E o que vocês acham, pessoal? Vocês continuam shippando o casal? Vocês esperam ver eles juntos? Deixem nos comentários que eu quero saber. Rodolfo em relação a Juliette, por favor, tarô. A carta da Justiça. A carta do Papa. Eu vejo que o Rodolfo aqui, existe um sentimento de se sentir aqui injustiçado. A carta da Justiça fala disso, uma passividade. Talvez já tenha tentado um algo a mais, já tenha tentado uma iniciativa com a Juliette, algumas conversas, algumas questões aí de tentar avançar para um relacionamento, mas é como se ele sentisse que as coisas saíram do controle. Essa carta da Justiça, ela é uma carta que fala de que talvez, quando a pessoa está sentindo que as coisas não saíram da maneira que ela gostaria, e até mesmo de uma maneira distorcida, injustiçado é a palavra aqui. Eu creio que por questões de terceiros mesmo. Mas vamos ver o que as cartas mostram. Vamos começar com o tarô. Rodolfo em relação a Juliette, tarô. Rodolfo em relação a Juliette. Rodolfo em relação a Juliette. Três de copas.
Sentimento de parcerias aqui, de amizades. Eu vejo que em relação ao Rodolfo, o sentimento dele pela Juliette, existe uma harmonia aqui. Existe uma questão de gostar, de querer por perto. Existe uma questão aqui de gostar da companhia da pessoa, muito marcante também. A Estrela, uma carta que traz aqui um sentimento de que existe alguma esperança por trás, alguma questão que pode ter ficado em aberto, existe uma vontade de uma aproximação. E essa carta da Estrela, gente, é uma carta que traz essa questão de algo que pode ter ficado em aberto, um sentimento de alguma questão em aberto. Me confirma essa Estrela. Dois de Copas. Mais uma carta que me traz um sentimento de romance, de aproximação, uma esperança de uma nova aproximação, de uma nova oportunidade. Pelo que eu estou vendo aqui, gente, os sentimentos do Rodolfo em relação a Juliette, eles são bastante românticos. O Sol, mais uma carta positiva aqui que fala também dessa questão de gostar do contato da pessoa, gostar de estar junto com essa pessoa. O que aconteceu, baralho? A carta da morte, o 4 de Copas. Mas ao mesmo tempo existe uma questão aqui de uma mudança de página, uma virada de rumo aqui. Cavaleiro de Copas, 9 de Paus. É como se o Rodolfo pensasse, imaginasse que a Juliette não estaria satisfeita com algo. A carta do 4 de Copas é uma carta que fala de insatisfação, sentimento de falta de algo aqui dentro dessa aproximação. 9 de Paus, muitas dificuldades. 6 de Paus aqui, a carta do sucesso, sendo uma interferência entre esses dois aqui. A Torre. 9 de Espadas. Gente, o que tá ficando marcante aqui pra mim é que o Rodolfo imagina que talvez essa questão da fama tenha prejudicado um pouco a aproximação desses dois aqui. 6 de Paus. Logo ao lado da carta do 6 de Paus me sai a carta da Torre, que é uma carta que fala de rompimento. Existe sim um sentimento aqui, um pensamento de que a Juliette pode ter mudado um pouco, ou bastante, após essa questão do reconhecimento aqui. Existe um sentimento de que as coisas já não são mais como eram antes. Um sentimento de tristeza em relação a Juliette. Eu vejo que o Rodolfo, gente, aqui guarda algumas mágoas a respeito da Juliette, pelo que eu estou entendendo. Ele tem um sentimento bacana por ela, ou já teve um sentimento de querer um algo a mais, mas alguma coisa aconteceu entre os dois que traz esse sentimento para ele de se sentir injustiçado, se sentir deixado para trás. Pelo Rodolfo aqui os caminhos estão fechados em relação a Juliette, mas já houve sim muita vontade de uma aproximação, muita vontade de um início. Vamos ver a Juliette. Como estão os caminhos da Juliette em relação ao Rodolfo? As ramas e as pedras quase todas viradas para baixo, interferência de terceiros eu vejo aqui também.
colhendo algo que foi plantado, caminhos fechados. Qual a energia mais predominante da Juliette em relação ao Rodolfo, baralho? Juliette em relação ao Rodolfo. Pulou a carta. O Sol. E o Mago. Gente, eu vejo aqui que a Juliette está num momento aí onde ela está com um foco tremendo no profissional. O que tem isso? Nós queremos saber em relação ao Rodolfo. Os sentimentos da Juliette em relação ao Rodolfo. Juliette em relação ao Rodolfo. Cavaleiro de Pentáculos, Cavaleiro de Ouros, mais uma carta aqui me mostrando esse direcionamento da Juliette no mundo profissional aqui como se fosse um foco muito grande. Isso daqui pode ter sido uma barreira entre esses dois. Talvez questões profissionais, talvez alguma briga que possam ter tido nessa questão do mundo profissional. 8 de espadas. Cavaleiro de espadas, uma corrida muito grande aí pelos valores, pelo sucesso, pelo lado material, pelas conquistas da vida. A justiça, o Hierofante, 5 de paus. Então, gente, pra mim aqui, Juliette, em relação ao Rodolfo, eu vejo que existem algumas mágoas. O 8 de espadas me fala disso. Um sentimento de não ter conseguido se expressar da maneira que gostaria. A carta do 8 de espadas é uma carta que fala um pouco de sufocamento. Eu vejo que ela sente muito essa questão aqui das pessoas dando opinião na questão da vida dela, na questão do lado emocional. Vejo que a Juliette... O Hierofante, 5 de espadas. Como se ela sentisse uma falta do lado humano, do lado do Rodolfo. O Hierofante e o 5 de paus. O lado humano não seria a melhor palavra aqui. Existe alguma coisa, existe alguma questão no Rodolfo que desagrada um pouco a Juliette em relação de atitudes, o Hierofante e a justiça. Do que estamos falando aqui, baralho? Que coisa é essa que desagrada a Juliette no Rodolfo? Que coisa é essa? Que coisa é essa que desagrada a Juliette? Rei de paus, 3 de paus, o Sol, 4 de pentáculos, 6 de pentáculos, Cavaleiro de paus. Essa coisa que desagrada a Juliette, gente, em relação ao Rodolfo, eu vejo aqui que não seja nem algo assim tão direcionado a ele. Como vou explicar isso daqui? 4 de pentáculos, 4 de ouros. Juliette sente uma vontade muito grande de se mostrar uma mulher independente, uma mulher forte, uma mulher de fibra. Talvez essa aproximação dela com o Rodolfo traga aí para o público, para a sociedade, uma questão de ter uma dívida, de algo que está sendo pago. É como se a Juliette quisesse virar a página.
possivelmente do que aconteceu lá no Big Brother, essa questão da aproximação dela com o Rodolfo. Houve lá um momento onde foi dito que talvez o Rodolfo ajudaria a Juliette no mundo profissional. É como se a Juliette quisesse que isso daqui ficasse para trás. 6 de ouros aqui, ó. Sempre que existe essa aproximação dela com o Rodolfo, existe essa questão de que algo está sendo pago, algo está sendo ajustado. É como se ela não se sentisse dominante, não se sentisse forte perto dele. Sabe quando a gente sai de casa na adolescência e quando a gente se aproxima dos nossos pais de novo, a gente tem um contato novamente ali com os pais, a gente sente aquela fraqueza? É mais ou menos isso que a Juliette sente aqui. Ela se sente um pouco fraca próximo ao Rodolfo. E esse sentimento de fraqueza é algo que a Juliette não gosta. Cavaleiro de Paus aqui mostrando que ela gosta de se sentir forte, gosta de se sentir dominante, gosta de se sentir dona de si. E sempre que existe essa aproximação entre um e o outro, talvez pela pressão do público de querer os dois juntos, é que existe essa fraqueza, existe essa questão de não estar controlando o próprio destino, e isso desagrada a Juliette demais. Não vejo aqui que a insatisfação da Juliette esteja tão relacionada ao Rodolfo, mas sim ao que é causado quando há aproximação de um com o outro, em relação ao público, em relação a familiares, talvez pessoas próximas. É como se ela quisesse construir um relacionamento com alguém que não tivesse nada, nenhuma história ainda em aberto, algo que começasse do zero, algo que começasse sem julgamentos, sem críticas, sem poréns. Quando falamos de Rodolfo e Juliette, existem muitos poréns, existem muitas coisas aí que ficaram gravadas no passado, muitas histórias que já foram iniciadas, e ela tem esse desejo muito forte de começar algo do zero, começar algo sem julgamentos. Eu acho que é a melhor palavra aqui. Gente, no mais, assim, eu vejo que existe possibilidade de uma aproximação entre esses dois aqui, mas porque existe um carinho, existe sim, existe um sentimento, existe algo que ficou aí em aberto, mas ao mesmo tempo toda essa situação que foi criada dentro do Big Brother, pós-Big Brother, de querer a aproximação dos dois, o público forçando bastante essa questão, acaba meio que repelindo os dois. Muito marcante aqui o lado da Juliette não querendo viver essa situação, querendo construir algo do zero e se sentindo dona da sua própria história. Conselho dos anjos para Rodolfo e Juliette. Vamos tirar uma carta de conselho para o Rodolfo e uma para a Juliette na sequência. Rodolfo, por favor, conselho para o Rodolfo. Um conselho para o Rodolfo. A carta do Imperador. Talvez aqui uma questão de... Para haver uma aproximação maior entre os dois, aqui o Rodolfo precisaria se mostrar um pouco mais acessível. A carta do Imperador mostra uma pessoa de muito controle, muito poder. E isso acaba repelindo um pouco a Juliette, porque é a mesma posição que ela quer atingir. A carta do Imperador é uma carta de controle. Eu vejo aqui duas pessoas muito fortes, que gostam de controlar as circunstâncias. Isso acaba afastando um do outro. Então, caso seja do interesse do Rodolfo uma aproximação, ele precisaria se mostrar um pouco mais receptivo, um pouco mais calmo. E possivelmente essa não é a energia dele, é uma energia de proatividade, de controle, de domínio. Juliette, conselho dos anjos para Juliette. A carta dos enamorados. Essa daqui já é uma carta que traz uma energia de dúvida. Caso exista uma vontade de uma aproximação dela com o Rodolfo, existe uma necessidade de que a Juliette seja um pouco mais clara quanto ao que ela quer. O Rodolfo possivelmente fica muito incerto dos reais sentimentos da Juliette em relação a ele. Fica tudo muito em aberto, tudo muito vago. Existe aqui uma necessidade de um posicionamento.
Possivelmente, quando Juliette foi questionada se tinha vontade de entrar em um relacionamento, ela não foi bastante clara com ele, ficaram dúvidas no ar aqui. Então, os enamorados pedem para que as coisas sejam mais claras e mais explícitas para que eles consigam se entender melhor. No mais era isso então, pessoal. Essa daqui foi a tiragem de cartas para Rodolfo e Juliette, muito pedida aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like para me ajudar. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!